Bom, gente, nós vamos dar início a mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Foi selecionado para esse estudo a passagem da pesca maravilhosa. E eu vou pedir ao Wagner para ler para nós, por gentileza. A pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 6. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. É interessante porque é uma passagem, pela quantidade de versículos, é uma passagem pequena. Mas nós vamos observar que ela nos traz muitas informações. A própria presença de Jesus se movimentando aqui, a partir de um acontecimento que à época era usual, a pescaria, e a multidão o envolvendo, na presença da multidão, e novamente o lago de Genezaré, que tem uma significação muito importante, os barcos, aí com a composição, né, dos seres, das criaturas, a própria presença de Simão Pedro, e uma série de outras informações que vão nos auxiliando no sentido de podermos interpretar com maior profundidade, a partir do conteúdo do Evangelho à luz da doutrina espírita, o movimento da nossa vida, da nossa existência, no processo em que nós estamos procurando nos iluminar e atuar com mais intensidade, numa vivência que possa retratar as leis divinas que são apresentadas por Jesus aos homens. Então vamos lá, quem gostaria de dar início aí para nós, por gentileza? Bom, nós estamos sempre lidando com a vida física dentro daquela lembrança que o processo reencarnatório vincula à água. Aquela passagem do Evangelho em que Jesus fala nascer da água do Espírito, seu diálogo com Nicodemos. E a gente nota claramente que a água é o símbolo da reencarnação. E nós temos aqui na Terra, no plano dos encarnados, o chamado mar da vida, que é o mar que caracteriza-se pela sua natureza operacional. Nós temos uma informação doutrinária que é muito importante, a de que no mundo espiritual, onde tudo é muito seletivo, né? Os que têm a natureza vibratória X permanecem juntos, os que têm uma inferior permanecem juntos. Há uma seletividade no mundo espiritual. E aqui na Terra nós temos a miscigenação. Aqui é o campo das aferições, das provas, dos resgates, da fixação de valores. Então o espírito pode melhorar-se muito no além, mas ele vai necessitar testemunhar essa melhoria aqui no plano das adversidades. Então a gente chama o mar da vida e ele muitas vezes vai apresentar uma natureza revolta, perigosa, cheia de armadilhas, né? Nós vamos ver esse mar da vida com características. Então Jesus estava sempre, nós notamos no Evangelho que ele fala assim, Jesus chegando junto ao mar, tomando posição num barco, né? No caso aqui ele manda ao mar alto, né? A gente sabe que ele está falando do lago de Genezaré, né? O lago tinha o lado de Tiberíades, o lado de Genezaré, mas é o mesmo lago. E ele era alimentado pelas águas do Rio Jordão. Então, na verdade, é um lago, mas a gente, né, habituou-se a chamar de mar, como eles tratavam o assunto. E ele usa esse lago até como simbologia para a gente poder entender o nosso processo na vida física, que é onde a gente vai ter que fazer valer as orientações que ele nos deu. Então a gente abre assim para que todo mundo possa participar. Nós observamos que são 2 barcos. E
Emmanuel nos auxilia no entendimento da passagem, no capítulo 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Caminhos Retos, que é uma aula do chamado miudinho, que é o estudo interpretativo do Evangelho. Quando Emmanuel aborda o que é o barco, o que é a rede, né? Ele diz que o barco é a posição de cada qual. Cada um de nós, na sua posição evolutiva, na sua posição espiritual, é um próprio barco. Por isso a imagem muito significativa de Jesus entrando no barco. O barco serve para atravessar o mar. Então, dentro desse contexto de água, eu preciso de um recurso, porque eu não sou peixe. Eu não consigo atravessar por dentro da água. Eu tenho o barco em que eu entro dentro do barco e ele me leva aonde eu desejo. Então, entendendo que a posição evolutiva de cada qual, é muito significativo estar em 2 barcos junto à praia do lago. O número 2 aqui nos remete à ideia das 2 asas, que são trabalhadas por Emmanuel no livro Consolador, questão 260, e também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, Instrução. As 2 asas do amor e da sabedoria. E a necessidade de conjugarmos razão e sentimento. A necessidade de conseguirmos trabalhar essas 2 instâncias da nossa mente, porque elas em equilíbrio e elas ajustadas auxiliam a criatura na evolução e na renovação que ela precisa realizar. Então, quando há 2 barcos junto à praia, nós podemos entender dessa forma. Esses 2 recursos de razão e sentimento, amor e sabedoria, que eu preciso utilizar para atravessar essa água. Ainda nessa simbologia aí que Emmanuel traduz muito bem, sobretudo aqui nessa lição que o Léo falou, a gente volta um pouco para o começo da passagem, né, na própria, onde Mateus escreve, que mais uma vez a multidão em torno de Jesus, apertando, atrás daquilo que ele dispensava de bom, né? E Jesus resolve entrar no barco, como o Léo bem disse aqui. E ao escolher o barco, ele fala pro Pedro, que era o barco do Pedro, se afastar da terra, né? O Wagner trouxe essa questão dos valores do espírito, vamos dizer assim, no mundo espiritual, e quando estamos aqui na terra, há essa miscigenação. Você falou alguma coisa assim, né, Wagner? Então, ele pegou o barco e não se afastou um pouquinho, ele pediu para se afastar um bocado. Então, a gente tem hora que tem que se distanciar um pouco desse burburinho que a multidão causa, ou que nós, enquanto multidão, causamos, para poder atingir um pouco esse mar alto, né? E lá conseguir jogar a rede para o lado certo. Emmanuel fala bem, a rede de interesses, né? Para onde é que a gente está mirando? E Pedro falou, a gente passou aí a tarde toda, a manhã toda jogando a rede e não conseguimos pegar nada. E Jesus já dá um outro direcionamento. Tanto é que o título do capítulo que Emmanuel tem aqui no Caminho, Verdade e Vida, o 21, é Caminhos Retos. Para onde que a gente está apontando a nossa rede de interesses, né? E é algo que a gente tem que realmente passar a meditar enquanto discípulos, porque Emmanuel diz que é uma recomendação que Jesus dava de modo geral aos discípulos. Finaliza Emmanuel dizendo assim, esse capítulo: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o que é realmente necessário. Naquele caso eram os peixes, né? Mas nós perguntamos, há caminho dentro do mar? Caminho é uma imagem própria da terra. Então o caminho aí está se dizendo de algo a mais. O Honório esclarece, caminho é pensamento, é a onda mental. É a maneira como você direciona a sua proposta de mente. Entendendo mente aí como pensamento e sentimento, né? É um ponto importante que a gente observa, porque na movimentação da vida, da existência de todos nós, a gente sempre se movimenta com base nos interesses. O que é externo muitas vezes aciona o nosso mundo íntimo e a partir dali nós vamos nos posicionar. E a gente entende que é legítimo, e às vezes até mesmo dentro de diretrizes que nós, pela interpretação nossa, nós julgamos ser positivas, serem boas, pode ocorrer a frustração. Trabalharam toda a noite e nada apanharam. E estavam lavando as redes, ou seja, um processo de reflexão em cima dos interesses que nos norteiam as ações, as atitudes. Então nós vamos perceber que é movimento de vida, em que nós estamos agindo, posicionando, atuando com a nossa liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mas o que a passagem está mostrando aqui para nós? Mesmo sendo positivo dentro da nossa interpretação e legítima a ação,
muitas vezes ela pode não redundar em aquilo que realmente representa alimento para nós. Colhermos os recursos positivos para proporcionar não só alimento para nós próprios, mas também uma distribuição de uma forma natural. E isso percebemos então que Jesus chega, né, estabelecendo o quê? Diretrizes novas no campo do comportamento daquelas criaturas que está se dando na época, e vamos perceber que chega para também nortear as nossas ações, as nossas diretrizes, a partir das aberturas que vamos oferecendo. Então o que Pedro fala? Ó, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Então ele aceita, ele acata aquela orientação, porque entendeu que ali tinha coisas positivas sendo apresentadas, norteando ali as ações, e a gente vai observar que o resultado é muito positivo. Às vezes com que se rompem, ou seja, para além de uma conclusão, de uma interpretação ou de uma definição humana, transcende, porque estamos atuando como ele atuou, segundo as orientações do Mestre, guia e modelo da humanidade. Essa questão do romper das redes aí, que eu estava raciocinando sobre isso, a gente vai perceber que no campo dos nossos interesses, quando você aceita a palavra como Pedro aceitou, no sentido de direcionamento na nossa vida, na nossa conduta, tudo que você vai fazer vai extrapolar o que você pensou em fazer. Porque você está aceitando a ordenação do mais alto, né? Você está trabalhando com o superconsciente seu, né? Com Cristo interno. Então, vai extrapolar mesmo. E vai acontecer muito mais do que você imaginou. E você fica assim, mas como é que eu fiz isso? Eu escuto companheiros falar assim, mas como é que saiu isso aqui de mim? Né? E, na verdade, é essa contribuição, né? Porque o Deus não dá espírito por medida, né? Então, vai extrapolar a nossa capacidade mesmo. E essa é a beleza da misericórdia divina, né? Do que o Mestre tem para fazer por nós. Né? A gente vai ver Paulo, né? Deus fazia maravilhas pela mão de Paulo. Né? Ele era capaz de fazer coisas que ele mesmo se assustava na hora, né? Que ele fazia. Né? A rede de Saulo já estava rompida. Rompeu e não tem mais. Agora é Paulo. Pode falar. Eu fico pensando aqui, essa questão quando Jesus fala, vá ao mar alto, vá ao mar alto e lança a tua rede, e tem a questão assim, mas a gente pescou a noite toda, a gente lançou a noite toda a rede e não conseguimos pegar peixe nenhum. Tudo bem, mas se o senhor está falando, eu vou lançar. E a gente pensa assim, na vida hoje, como que a gente age assim? Que a gente ouve algo, sabemos quais são os direcionamentos de Jesus no raciocínio, mas a gente custa a sentir qual que é o caminho reto a seguir mesmo na onda do Cristo. E aí, lembrando também de novo do livro Renúncia, né, falado em outra oportunidade, a gente vê isso muito bem, numa imagem muito clara para a gente, em toda a história. Porque Alcione traz para os personagens qual que é o direcionamento do Cristo, né? E alguns, a maioria até, conseguem atinar. Inclusive, o único personagem que não atina para a rede que ela fala para ser lançada, até o final do livro pelo menos, ele não alcança a redenção necessária. Então ele não renuncia ao interesse próprio dele, né? Que é o Pólux mesmo, pelo menos até o final. Só que o livro termina dando a entender que ele ainda tem essa oportunidade ainda encarnado. E os outros que ouvem, a exemplo da pessoa que mais se comprometeu, né? Que foi a Susana, ouve de Alcione o que ela traz do Evangelho e qual que é o direcionamento melhor, que é o confessar o crime. No que ela confessa o crime, ela consegue ter, né, peixe em abundância na vida dela, a vida em abundância, mesmo ela não estando bem de saúde, mas ela estava com a sua consciência bem menos atormentada naquele momento, né? Então, assim, só para ilustrar o que a gente pode fazer na nossa vida, porque é muito difícil a gente seguir os direcionamentos do Cristo de forma direta, né? Então tá, se o senhor está mandando, eu vou fazer. No nosso dia a dia a gente quer dominar tudo. A gente quer dizer que a gente sabe a hora de tudo e que nós é que vamos fazer.
Mas seguir o Cristo é abrir mão desse interesse pessoal e fazer o que ele pede, né? Eu acho fantástico as interpretações de Emmanuel, porque quando ele faz essas comparações aqui, barco, mar, terra, ele fala também do pescador, né? Porque a gente pode ficar imaginando, mas por que a gente está falando tanto de pescador, de barco, de peixe? Mas lembrando mais uma vez, Jesus veio dar o exemplo. Então, cada oportunidade que ele tinha na vida era o de ensinar, né? E essa aqui não ia ser diferente. Emmanuel, quando vai dizer aqui nesse mesmo capítulo, Caminho, Verdade e Vida, sobre essa passagem, ele diz que frequentemente o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Então nós viemos com essa missão de sermos realmente um pescador. Só que a gente tem que ver essa rede de interesses, né, que para onde a gente está lançando. Se ele fala, Jesus fala na passagem, joga para a banda direita, então a gente estava jogando para a banda errada, muito provavelmente, né? E aí tem uma passagem no livro Consolador que eu acho até interessante, assim, que o Haroldo, nosso companheiro Haroldo, ele cita muito em vários estudos que ele faz, que é fantástico quando perguntam a Emmanuel se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal, né? Aí Emmanuel vem respondendo, não vou conseguir me lembrar aqui dos detalhes da resposta, mas ele diz assim, o determinismo divino é o do bem. Só que o homem, se sobrepondo aos desígnios divinos, ele acaba causando uma intervenção indébita na ordem divina, eis o mal. Então assim, é para onde a gente costuma jogar nossa rede de interesses, né? É para aquilo que a gente acha que a gente é melhor, às vezes, até do que o próprio Criador. O desígnio divino seja nas questões mais simples, até o Wagner gosta de falar muito essas questões de que a gente tem que ser um bom pai, tem que ser um bom marido, um bom filho, né? Um bom profissional. Só que às vezes o interesse começa a caminhar para a banda da esquerda, né? E a gente acaba causando essa intervenção indébita. Aí surge, ou Emmanuel usa a palavra urge, a necessidade da reparação. E aí é onde vem essa questão de que o Emmanuel também fala aqui, que o homem sofre, a partir daí, compulsoriamente, nas tarefas de reparação. Por isso a aflição. Passamos a noite toda jogando a rede, ou seja, causando intervenções indébitas na ordem divina, e não conseguimos nada. É o nosso futuro, gente. A gente não vai conseguir nada mesmo se a gente estiver olhando para a direção errada ou agindo na direção contrária, no caminho errado, né? Mas se a gente jogar para a banda certa, aí sim, a gente vai pescar em abundância, né? Como foi bem lembrado aqui pela Dor. Nós observamos que Pedro entende isso muito bem, tanto é que ele lança a rede e o objetivo é satisfatório, né? E ele chama isso de tua palavra, lembrando que palavra está associada à verdade. Em oposição à verdade encontramos a mentira, aquilo que é falso ou que vai contra a lei divina em nosso coração. O interesse personalístico, o interesse material, ele está representado nessa questão da mentira, né? Que tem sua representação no Antigo Testamento como a serpente, ou no Novo Testamento, no Apocalipse, como o dragão, né? Então, toda essa representação de mentira, daquilo que fala falsamente aos nossos verdadeiros interesses, está em oposição a essa palavra, né? Quando Pedro identifica que essa palavra é verdadeira e ela pode trazer alimento, porque o peixe é o alimento. Pesca-se para quê? Para se obter alimento, para alimentar ele e a família. Esse peixe vai para casa, para ele alimentar os filhos e a esposa e os seus. Então, a palavra, enquanto verdade, nos dá o direcionamento para encontrar o alimento verdadeiro. Nós temos aqui pontos muito sublimes. A questão da noite. A gente vai estudar com elementos doutrinários que à noite, a luz polarizada da lua, ela fecunda o mundo interno, mexe com as marés. E a espiritualidade revela que à noite a fecundidade psíquica em termos de criação mental é quando qualquer de nós dá pasto largo para os desejos, para as ideias, e há uma facilidade muito grande de entrar no mundo que nos apraz.
O dia, ele se caracteriza por uma energia que é a do sol e que ela desarticula esses miasmas acumulados da noite. É até uma característica muito interessante. A luz do sol, ela tem o poder de desintegrar, como a da lua tem o poder de fomentar, porque é a luz por tabela, né? Polarizadora. Então a gente nota até por um estudo do que é a noite, do que é o dia. Noite é recolhimento. E a noite combina com o estado, por exemplo. O que é recolhimento no estado moral da alma? É o momento em que você não tem escolha. O momento em que você vai ter que conviver com você mesmo. Com o produto do seu dia. Então é hora. A noite vai representar expiação, vai representar prova. Então trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, porque não é o horário próprio para o tipo de trabalho que interessava. Então chega a luz chega, Jesus é o verdadeiro sol das nossas almas, então ele chega e ele fala assim, aí o Pedro faz essa reflexão, mas sobre a tua palavra. Curioso é que a palavra do Cristo se torna alicerce para Pedro, não é sob, debaixo dela. Isso é protecionismo. É sobre. Ela está por alicerce. Então a gente remete isso àquele momento do evangelho em que Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro fala assim, não, o meu não. Mas se eu não lavar os teus pés, você não tem nada, não tem comigo, nada comigo, parte comigo. E a gente nota que tem que renovar as bases. Existem passagens do evangelho que a gente estava habituado a estudar com Honório, e era muito bonita a visão, porque o Honório falava assim, vocês estão vendo que a multidão fica em pé, né, na margem, e Jesus assenta-se no barco, que é o meu caso aqui. Então ele gostava de trabalhar o seguinte, nós temos que entender que o nosso superconsciente representa figurativamente o subconsciente de Jesus. O nosso ponto de contato com Jesus é através do superconsciente, mas a gente alcança o sub dele, porque nós somos a retaguarda dele. Vocês entenderam? Todas as nossas experiências, por mais proveitosas, elas estão lá no alicerce do Cristo, que é o porão dele, né? Que projeta para outras questões. Então você vê esse movimento. Então, sobre a tua palavra, ou seja, sobre a verdade, ele tem que se assentar nela. Esse movimento também de assentar aqui do texto, ele é muito interessante. Quando ele diz assim, assentado do barco, tá aqui, ó, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. No primeiro momento ele pede para afastar um pouco. Porque nós temos que entender que para captar algo melhor, nós não podemos estar atrelados aos problemas do dia a dia. Se você fica muito agarrado no problema, você não sai. Eu gosto muito de um texto que é depoimento do codificador, que está em Obras Póstumas, em que ele fala que recebeu orientação de um espírito diante das dificuldades que ele encontrava para o trabalho, as equações ideais para alguma proposta que os espíritos faziam. Os espíritos diziam assim, sai da terra e vê de cima. Eu não me esqueço desse texto. Então o codificador diz que quando ele fazia isso, ele tinha visão geral do assunto, das questões, e ele voltava irrigado para poder dar curso ao trabalho. Então é o que geralmente nós não fazemos. A pessoa, por exemplo, ela tem um problema e fica assim, mas você tem que entender, eu estou sofrendo, é isso, está acontecendo isso, pá. Aí, quando Jesus chega e fala assim, afasta um pouco da terra. Mas, Senhor, deixa eu enterrar meu pai, deixa os mortos o cuidar de enterrar os seus mortos. Não é? E é o que está no texto, né? Se alguém está no campo, não volta para a cidade. Se alguém está no telhado, não volte a buscar as alfaias, que são os enfeites da casa. Isso está lá no sermão profético. Porque se você sai fora, você tem visão de conjunto. O grande desafio nosso no plano da evolução é ter visão de conjunto. Porque você vê muito no particular. E aí é personalismo. Então ele pede, afasta um pouco da terra. Aí, o que acontece? Assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que assentando-se mostra? Domínio. Ele tinha
pleno domínio sobre as situações todas. Então ele assenta, ele se acomoda, porque dali ele dá aula para as pessoas. Porque é uma forma, inclusive, de se ajustar a um contexto que nos atende, porque você fica mais num plano de igualdade, né? E ele ensina do barco à multidão. Ou seja, precisa do barco, que é a posição de cada um de nós. Jesus não opera se você não oferecer o seu barco para ele. Agora, temos que tirar essa visão de palavras, né? De artifício religioso. Não é isso. Ele entra no seu barco e o seu barco irradia possibilidades. É nesse sentido. Então, ele ensina do barco à multidão. Quando ele termina de falar da orientação, é que ele fala: faze-te ao mar alto. E aí vem todo aquele diálogo que a gente já fez a reflexão dele. Então é o segundo momento. Então a gente pensa assim, olha, isso no plano da mediunidade, para a gente poder refletir um pouco. O médium começa com as instruções. Ele não pode começar no mar alto, porque ele não tem estrutura moral para suportar o mar alto. Ele precisa se preparar com as instruções, com as orientações, se afinizando com a proposta do trabalho. Para em seguida, quando ele tiver já criado, aí vou lembrar o Chico, né? Eu desenvolvi pele de rinoceronte. Por que ele precisou de pele de rinoceronte? Para poder entrar para o mar alto, para lidar com as situações mais intrincadas da vida. Você precisa ter estrutura para isso. Então não adianta o cara abrir o peito e ir despreparado, ele é engolido. Ele é engolido pelas circunstâncias, né? Então a gente traz esses pontos para a gente poder refletir. Então a gente nota que na sequência, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí eu vou trazer um outro ponto. Ele primeiro programa. Isso é o que todo mundo não presta atenção. Tem que ter renovação mental. Senão você não muda padrões de postura. Você tem que ter renovação da mente. Então o que ele faz aqui? Mas sobre a tua palavra lançarei. Ele faz uma programação. Pedro faz aqui o mesmo que o filho pródigo. O filho pródigo, quando se viu lá no meio das bolotas dos porcos, comendo aquela porcariada, ele lembra que os jornaleiros, que trabalhavam por jornada na casa do pai dele, tinha do bom e do melhor. Mas ele faz o quê? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. E aí vem um ensinamento bonito, porque a gente peca contra a consciência, que é o céu, e perante ti, ou seja, na tua presença. Então ele faz um planejamento. Depois que ele planejou, que ele se armou, aí é que ele vai. E acontece do pai recebê-lo de braços abertos. E ele se confessa. Então nós notamos aqui, o Pedro faz essa reflexão do filho pródigo. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E em seguida vieram. Vem aí. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco para que eles fossem ajudar. E fazendo assim, colher uma grande quantidade. Nós ficamos pensando nisso, essa possibilidade de chamar, fazer sinal ao companheiro para vir ajudar com o barco. Porque no primeiro momento são 2 barcos, Jesus entra no barco de Pedro. Todo o processo acontece com o barco de Pedro. Mas quando o barco já está cheio e as redes estão se rompendo, é chamado o companheiro para o auxílio. Então tem a noção aí de cooperação, né? Essa noção de solidariedade, de que no mar da vida não estamos sozinhos. Quem desejar atravessar esse mar da vida de uma forma personalista ou apenas com o seu próprio barco, pode ir a pique, porque é dito que havia tanto peixe que quase que os 2 barcos iam a pique, mas quase, eles não pereceram, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, né? De dinâmica aí. Caminhando já para a culminância desse nosso estudo, nós vamos aproveitar esse gancho para mostrar o seguinte, nessa lei de solidariedade ou de cooperação. O Honório gostava muito de um texto do Evangelho que ele falava assim, granjeia amigos com as riquezas da iniquidade. É aí que entra a beleza do Evangelho, que é universal. O Evangelho não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz. Está escrito no Atos dos Apóstolos. Você vai entender o seguinte, na sua dificuldade você encontrou luz, envolve mais gente. Coloca gente para trabalhar, mesmo que a pessoa não tenha consciência. Granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Ou seja,
dá oportunidade para todo mundo. Lembrando que Paulo recorreu à preferida de Nero para poder soltar João, porque o João tinha que ficar. Então vamos pensar nisso. O trabalho é para todo mundo, envolve todo mundo. Essa pesca, ela remonta às dificuldades humanas e nós estamos todos com as nossas embarcações precisando dessa lida. Então nós mais uma vez agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado. Muita paz para todos.